Vamos a Brasília com o Délio Rocha, que está lá posicionado para nos trazer as informações, inclusive dessa reunião que aconteceu ontem no Tribunal Superior Eleitoral, com a participação dos TREs estaduais, Délio, e que além das fake news também divulgou uma carta reforçando a segurança do processo de votação eletrônica no nosso país. Bom dia para você. Nádia Rodrigues, meu bom dia para você, para o Elivaldo Barbosa, bom dia a todos que nos acompanham neste momento pelo Notícia da Manhã. Esse grupo da Justiça Eleitoral, Nádia, que teve à frente aí a ministra Rosa Weber, esse grupo divulgou ontem uma carta à nação brasileira para defender a segurança das urnas eletrônicas que são utilizadas no país e assim a Justiça Eleitoral se antecipa a possíveis questionamentos nesta reta final aí do segundo turno para evitar aqueles questionamentos que foram feitos pouco antes do primeiro turno, quando o presidenciável Jair Bolsonaro pôs em dúvida, pôs em xeque a segurança de nossas urnas eletrônicas e disse que o perigo de fraude nas eleições é uma possibilidade concreta. Então, nesta carta que foi divulgada ontem, o TSE rechaçou, por exemplo, a possibilidade de a urna eletrônica preencher automaticamente o voto do eleitor, como alguns vídeos que foram divulgados após o primeiro turno parecem sugerir. A ministra Rosa Weber também disse, Nádia, que a gente precisa, então, acreditar na confiabilidade e na integridade das urnas eletrônicas e conclamou a todos para defenderem as instituições brasileiras, incluindo a Justiça Eleitoral. E vale aqui lembrar, viu, Nádia, que esse sistema, esse modelo de urnas eletrônicas é utilizado no Brasil desde 1996, vem sendo utilizado com muito sucesso, vem sendo aprimorado ao longo dos anos, e esse modelo já é utilizado em outros países que têm democracias mais consolidadas, como a Suíça, o Canadá, a Austrália, o Japão, a Coreia do Sul e em alguns estados americanos. Portanto, Nádia, Elivaldo Barbosa, esse nosso sistema merece credibilidade. Nádia. 22 anos de utilização da urna eletrônica no nosso país. Agora, Elivaldo, nessa reta finalíssima aí da campanha presidencial que tomou corpo nos 2 últimos dias, foram as declarações do deputado federal reeleito, filho do candidato Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, sobre a possibilidade de fechamento do Supremo. Segundo ele, bastaria um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. Você vê que ela foi tão grave que surpreendeu até o próprio candidato, que foi tomado de surpresa numa entrevista que concedia domingo lá na produtora do Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro não sabia nem quem, como teria feito aquela frase, mas está aos poucos tentando contornar aí a intempestividade do filho, o deputado que teve uma votação extraordinária em São Paulo para o deputado federal, tentando dar uma contornada a parar dessa reta final dessa campanha. Pois é, já pediu desculpas em nome do filho, já pediu desculpas ele próprio, já disse que respeita as instituições. Se for eleito presidente, o executivo e o judiciário precisam andar de mãos dadas. Délio Rocha, agora a repercussão é muito grande. O ministro Dias Toffoli, que preside o Supremo Tribunal Federal, já se manifestou, Délio? Nádia, quando esse vídeo com as declarações de Eduardo Bolsonaro veio a público no final de semana, o presidente do STF, Dias Toffoli, estava em viagem pela Itália, mas ontem ele se manifestou por meio de nota e disse que o STF é uma instituição centenária e essencial ao Estado democrático de direito. Dias Toffoli disse também, Nádia, que não existe democracia sem um judiciário independente e autônomo. E ele lembrou que todas as autoridades do país precisam respeitar nossas instituições que, segundo Dias Toffoli, são sólidas. E além do presidente do STF, outros ministros da Corte também se manifestaram sobre essas declarações de Eduardo Bolsonaro. Celso de Mello, o ministro que é o decano do STF, disse que as declarações são inconsequentes e golpistas. Marco Aurélio de Mello, por sua
vez, comentou que as declarações de Eduardo Bolsonaro refletem, mostram a falta de respeito do parlamentar em relação a nossas instituições, e o ministro Alexandre de Moraes diz que nada justifica o fechamento do STF. E ele também defendeu que essas declarações sejam investigadas. E depois dessa confusão toda, o candidato Jair Bolsonaro pediu desculpas em nome dele, em nome do filho, e comentou também que já tinha advertido o garoto. O garoto, no caso, é Eduardo Bolsonaro, parlamentar de 34 anos. Nádia. Obrigada, Adélio Rocha, falando ao vivo lá de Brasília. O nosso correspondente na capital federal volta daqui a pouco ao meio-dia no Jornal do Piauí com Joelson Giordani, Elivaldo e toda a turma de política. Até logo mais, Délio. Bom, lembrando a você, não é, Elivaldo, que hoje, às 1h15 da tarde, no Jornal do Piauí, será exibida a entrevista exclusiva que o candidato Jair Bolsonaro gravou com a TV Cidade Verde no Rio de Janeiro. Então não perca essa entrevista, como nós mostramos ontem aqui com o candidato Fernando Haddad em Picos, mostraremos hoje com o candidato Jair Bolsonaro no Jornal do Piauí a partir de 1h15 da tarde.